O Internacional treinou neste domingo, sim, mesmo após a derrota por cerca de 2-0 para o Atlético Mineiro. A partir de agora o técnico Eduardo Cudê já começa a preparar o time para a tão sonhada decisão que o Inter tem na próxima quarta-feira contra o Fluminense e o principal jogo da temporada até esse momento. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes e alguns bastidores sobre algumas informações que eu tenho para te passar sobre o treino que aconteceu e sobre algumas dúvidas que o técnico Eduardo Cudê ainda tem para essa partida, principalmente na lateral direito com o Hugo Malo, e também quero te falar sobre o Pedro Henrique, que é um jogador que foi considerado importante no começo da temporada, teve uma lesão complicada contra o Goiás, teve que fazer uma cirurgia e está sendo preparado para esse jogo contra o Fluminense. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma informação importante sobre a possibilidade de realmente ele ser relacionado para o jogo da próxima quarta-feira. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, ou boa noite, sejam bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não te inscreveu e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular vai ficar notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Inter, e eu quero começar aqui realmente falando sobre o treino que aconteceu nesse domingo, 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante, tá bom? Obviamente, para os jogadores que atuaram contra o Atlético Mineiro, esses jogadores ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo, e foram no campo, dar algumas voltas no campo. Foi um treino fechado, como eu te falei, então a gente não teve muita informação do que aconteceu, uma tendência de escalação, mas a gente sempre tem aquelas informações de bastidores. O que a gente sabe é que, obviamente, como o Cudê ele poupou os jogadores contra o Atlético, hoje foi um treino onde a maioria dos titulares atuou no gramado. Só não esteve no gramado realmente aqueles titulares que atuaram por uma minutagem um pouco maior, por exemplo, como contra o Atlético, que foi pelo menos o caso do Gumalo, que foi um jogador que jogou um pouco mais. Mas uma situação que eu tenho para passar para vocês nesse momento, e aí eu quero começar esse vídeo já trazendo essa informação, que é sobre a situação do Pedro Henrique. Pedro Henrique ele se lesionou lá na partida contra o Goiás, onde o Inter jogou no Serrinha, naquele empate por 0-0. Naquela partida ele acabou tendo uma fratura no cotovelo. No dia seguinte ele realizou o exame que constatou essa lesão, já realizou a cirurgia no período da tarde e começou ali a sua preparação ali para ele voltar para esse jogo contra o Fluminense. Nos últimos dias, principalmente no Instagram do Internacional, a gente viu imagens no treino do sábado, né? Do sábado não, perdão, no treino da sexta-feira, que foi um treino antes do jogo contra o Atlético, que ele participou da atividade com bola. O Inter não treinou no sábado, porque teve o jogo contra o Atlético, e nesse domingo, novamente, ele treinou com bola. O Inter ainda treina nessa segunda-feira e também na terça-feira, antes do jogo contra o Fluminense. Então, a tendência é que, pelo que a gente vem vendo, pelo fato de já ter feito 2 atividades com bola, vai ter mais 2 atividades, a tendência é que realmente ele esteja à disposição do técnico Eduardo Cudê e seja relacionado para essa partida. Óbvio, é um jogador que está sem ritmo de jogo ainda, não joga há quase um mês. E além disso, o Pedro Henrique é um jogador que hoje é considerado um reserva, principalmente um reserva do Wanderson ou do Alan Patrick para poder jogar com o Ener Valencia ou para uma mudança de esquema, mas é um jogador especialmente reserva hoje do Wanderson. E nesse momento é o que o Cudê vai usar. Ele vai relacionar o Wanderson, ele vai ter ali cerca de 20, 30 minutos de condição de jogo realmente, e o Cudê, se for utilizar o Pedro Henrique, vai colocar na parte final. Porque o Pedro Henrique ele entrega uma coisa importante para o Inter, e que pode, infelizmente ou felizmente, acabar acontecendo. Que é o quê? Pênaltis. O pênaltis, nesse momento, é uma possibilidade, porque se o jogo terminar empatado, a decisão é levada a pênaltis, e o Pedro Henrique é um bom batedor. Inclusive, na época que ele estava bem, com o Mano Menezes, naquela época do Gauchão, ele era o batedor oficial do Internacional. Nas decisões, por exemplo, contra o Melgar, contra o Caxias, contra o América Mineiro ele fez gol de pênalti no Beira-Rio, contra o Melgar ele converteu a cobrança, contra o Caxias a mesma coisa, então é um jogador que tem esse cacuete de cobrança de pênalti. Então é algo que o Cudê também vai utilizar, tá bom? Sobre a situação do Johnny e sobre a situação do Rocher, também são 2 jogadores que batem pênaltis. O Rocher fez contra o River Plate, o Johnny também fez contra o River Plate. É um jogador que tem esse cacuete também de bater pênaltis. Esses 2 jogadores vão ser relacionados, estão confirmados, inclusive, como titulares.
A principal dúvida hoje é na lateral direita, entre Hugo Malo e Fabrício Bustos. Fabrício Bustos não jogou contra o Atlético porque estava com o terceiro cartão amarelo. Então, se ele tivesse atuado contra o Atlético, a gente saberia sem dúvidas que o Hugo Malo ia jogar na quarta-feira. Mas como ele não jogou, né, ele estava suspenso, a gente ficou com essa dúvida. Será que joga o Hugo ou será que joga o Fabrício Bustos? Pois bem, a tendência que a gente tem para passar para vocês, por mais que o Hugo tenha jogado no dia de ontem, tá fora do Grenal, diga-se de passagem, né, em função daquele cartão vermelho que ele tomou no final do jogo, a tendência é que o Hugo seja o titular na lateral direita. Por quê? Pelos mesmos motivos que ele foi titular no Maracanã. Na parte esquerda do Fluminense tem o Marcelo e o Keno, dois jogadores muito fortes ofensivamente. E a principal característica do Busto é a parte ofensiva, e não a parte defensiva. E por isso que ele vai optar pelo Hugo Malo, pelo menos essa é a tendência que eu tenho para passar de momento para vocês, tá bom? Outra situação também que o Kudê pode ter uma novidade, né? Inclusive, vai ser o Johnny volante. Isso até pensaram que poderia atuar com o Gabriel ou com o Rômulo, que chegou, segundo o Kudê, na entrevista coletiva, olha, eu tô poupando o Rômulo para evitar uma lesão mais grave, né? Ele saiu por meio de um desgaste físico, né? Mas tirando essa situação, o Kudê tem uma preocupação. São 3 jogadores que estão pendurados, e o Kudê até tentou minimizar essa situação. Se vocês forem lembrar, no jogo do Maracanã, no segundo tempo, o Kudê ele tira o Arangues e tira o Alan Patrick, né? Após o Inter fazer o segundo gol, após o Inter estar ganhando por 2-1 no Maracanã. Ali, o Kudê, além de, obviamente, ter tirado os jogadores porque estavam cansados, ele também tirou esses 2 jogadores porque eles estavam pendurados. E caso ele tomasse um cartão amarelo, ficariam de fora do jogo de volta e agora podem ficar de fora do jogo da final caso o Inter avance. Então o Kudê também está preocupado com essa situação, porque além desses 2, o Gabriel Mercado também é um jogador que está pendurado. Então, obviamente, essa situação ela é muito difícil de acontecer, mas se ela acontecer, o Kudê vai fazer o que é? O Inter está fazendo 3-0 no Fluminense no Beira-Rio, tá no segundo tempo, 20 minutos, 25 minutos, o jogo tá totalmente encaminhado. O Inter só se tomar 3 gols que vai ser levado a uma decisão apenas, por exemplo, a situação tá bem segura pro Inter. O que ele vai começar a fazer? Ele vai tirar o Arangues, vai colocar o Bruno Henrique, né, para evitar que o Arangues possa ficar fora da final da Libertadores. Ele vai tirar o Alan Patrick, e aí pode colocar um volante, pode colocar o Luiz Adriano, o Luca, o Pedro Henrique, que vai estar no banco de reservas. No caso do Mercado, né, aí mais pro final do jogo, se ele ainda não tiver tomado cartão amarelo, diga-se de passagem, né, aí ele pode colocar, por exemplo, o Nico Hernandes. Então é uma situação que também está sendo pensada. Apesar dessa situação ser muito difícil de acontecer, porque a gente sabe que o jogo contra o Fluminense vai ser um jogo complicado, né? Vai ser um jogo onde as duas equipes vão jogar, o Fluminense vai jogar, né? A gente sabe que não vai ter o Samuel Xavier na parte deles, deve jogar o Guga na lateral direita, o Fernando Diniz deve mudar o esquema, deve tirar o John Kennedy, colocar o Alexander e fazer uma dupla de volantes com o André, porque ele não seria louco de vir pro Beira-Rio para jogar com um volante só que nem fez no Maracanã, né? Porque no Maracanã a atmosfera era diferente, estava em prol da torcida do Fluminense. No caso do Beira-Rio vai ser uma situação totalmente diferente. Então, naquela saída de bola maluca do Diniz, a torcida do Inter vai fazer a maior pressão da história. Então, isso vai acabar prejudicando essa situação e por isso que ele vai colocar ali mais um volante, pelo menos essa tendência, para ajudar na saída de bola, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e logo mais volto com novas informações junto ao Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e eu fui!